Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro de estudos de caso, a série onde a gente conversa com os nossos alunos que passaram pelo nosso programa Dev na Gringa e conquistaram a sua oportunidade dentro do mercado internacional. Dessa vez a gente está num episódio super especial, diretamente do YouTube, e para conversar com uma pessoa também extremamente especial, que é a Ana. A Ana foi uma das nossas mentoradas e, recentemente também, uma das palestrantes do nosso evento Dev na Gringa. Hoje a gente está no dia posterior a esse evento e a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi toda essa experiência nesses últimos meses e semanas. Então, Ana, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de mais nada, por favor, se apresenta para o nosso público do YouTube, para eles te conhecerem também. Primeiramente, obrigada, Levi, por estar aqui. É uma emoção estar nesse canal imenso. Acompanho a Coders há tanto tempo, é um prazer estar aqui no canal do YouTube. É prazer, pessoal que está assistindo. Eu sou a Ana, sou desenvolvedora de software sênior. Vim aí do mercado de Java uns anos atrás e já tem 3 anos que eu trabalho com Node.js, TypeScript. Mas eu brinco que, enfim, o que tiver pagando a gente tá fazendo, assim. Não tenho muito, eu falo que linguagem é ferramenta. E gosto de produzir conteúdo, assim, né? No LinkedIn, no YouTube, produzir conteúdo técnico. Então, quem quiser me acompanhar é Ana Neri Dev, né? Pô, que massa, sensacional. Acabei deixando de me apresentar também, né? Sempre acho que eu tô no meu canal, mas aqui a gente tá no canal da Coders, então muito prazer. Sou Levi, desenvolvedor full stack e também fundador da Coders. Bom, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho com a Ana, entender um pouco da experiência dela conquistando uma oportunidade dentro do mercado internacional, entendendo toda a jornada que ela passou, as dificuldades, os desafios e principalmente trazer aqui os insights para que vocês consigam levar para a carreira e para a jornada de vocês. Ana, antes da gente começar falando sobre a sua jornada em busca de uma oportunidade internacional, bom, hoje é o dia posterior ao nosso evento, né? A gente tá até com a cara de cansado aqui, sim, porque a gente tá bem cansado ainda do evento que aconteceu ontem, o Dev na Gringa Summit. E foi assim, uma experiência sensacional. Eu sou suspeito para falar porque eu participei muito da organização, mas eu queria ouvir de você que estava lá, que ficou até o final, de manhãzinha cedo até tarde da noite, uma experiência completamente imersiva. Eu queria entender como que foi essa experiência para ti. Ninguém me pediu para ficar até tarde, viu, gente? Eu fiquei porque eu quis. Foi, assim, incrível. Eu tava comentando com o Levi aqui nos bastidores, assim, acho que, cara, foi uma imersão e foi tava um ambiente leve, né? Sim. E, geralmente, os eventos que eu vou, beleza, o pessoal tira dúvida, mas é sempre coisas assim, mais, o que eu quero fazer da minha carreira, como eu aplico isso, como aplica aquilo outro. Galera do Dev na Gringa Summit, eles estavam com sangue nos olhos. Do tipo assim, Ana, me passa tudo. E a gente teve uma área VIP lá que eu curti muito, porque a gente nunca consegue trocar ideia profunda com quem tá participando. E lá a gente teve meio que um coquetel, assim, tomar com o pessoal, um happy hour, né? Nossa, foi muito legal. Acho que eu saí com a garganta doente de tanto falar. Mas teve gente que eu sentei junto, a gente começou a passar dica por dica e tal. E, nossa, foi incrível, só feedback positivo. Vocês vão ver pelas fotos, e quem não foi, perdeu, né? Quem não for, perdeu. Vai ter que esperar mais um ano para a próxima edição. E assim, se você pudesse definir, poxa, qual que para você foi assim, o máximo do evento? Esse aqui foi o ponto principal que você leva pro coração depois desse dia? Nossa, cara, tanta coisa. Foi muito especial, Nossa, né? Mas eu acho que teve 2 momentos. Um, que eu não tava esperando ganhar o troféu lá do... Vocês chamaram a gente, o Rafael, a gente, meu Deus, que isso, que legal, foi muito bacana. E na hora que a gente subiu lá, tocou Iron Maiden, então foi legal. E eu acho que também, além da minha palestra, né, pra mim eu acho que é mais que uma obrigação entregar um conteúdo legal pra quem tá assistindo, mas o momento do VIP eu ouvi muito feedback da minha palestra, né, acho que eu tentei mesclar um pouco de técnica, um pouco da minha carreira, então o pessoal trouxe muito feedback positivo e na área VIP eu consegui conversar muito com quem tava participando e foi bem legal. Que massa, e assim, a gente podia ver que, cara, o pessoal tava anotando, tava interessado e, poxa, se um palestrante passasse ali, cara, vem aqui, me conta o segredo, porque de hoje aqui eu vou aproveitar o máximo que eu puder. É verdade. Né? Então, assim, eu passava, o pessoal me puxava, não, Levi, vamos aqui, me conta. Com a Ana foi a mesma coisa, com o Branas nem se fala. Então, eu acho que o pessoal principalmente estava realmente interessado. Não era alguém que caiu de paraquedas ali, era realmente o pessoal que estava, cara, com sangue no olho para fazer acontecer. Foi, realmente, essa era a vibe do evento. E tinha muita oportunidade. A gente tinha recrutador, tinha empresa, e as empresas lá estavam querendo recrutar, tinham galera de outras empresas, então
Então, assim, cara, pra quem... Eu tenho um amigo meu que já conseguiu fazer tanto network. Eu conheci pessoas que eu falei, ó, beleza, me passa todo o seu conhecimento, você já tá na Coders, a gente faz as mock interviews, dependendo do que eu senti do seu conhecimento, eu já te indico para outras vagas. Então, é exatamente isso, né? É um evento que te entrega completamente o que prometeu, né? Que massa, que massa. Bom, pra quem aproveitou, sabe o quão incrível foi esse evento. Agora, se você perdeu essa edição, infelizmente a gente vai ter que esperar aí mais um ano para ela acontecer. E eu recomendo que você não perca na próxima vez. Agora, falando sobre, de fato, o tema aqui principal do nosso vídeo, que é um estudo de caso. A ideia é fazer realmente um debrief, entender toda a jornada da Ana para conseguir uma oportunidade internacional. E eu sempre gosto de começar esse quadro, apesar de ser a primeira vez aqui no YouTube, já é um quadro que a gente costuma fazer com os nossos casos de sucesso dentro do nosso programa. E eu sempre gosto de começar esse quadro perguntando sobre o momento pré-vaga, aquele momento que você decidiu, poxa, quero conquistar uma vaga. Qual foi assim o estopim, aquela gota d'água que fez você decidir, cara, preciso dessa nova oportunidade? O que te motivou? Certo. E quando que foi isso, né? Foi mais ou menos na época de 2022, pandemia, né, 2021, 2022 era pandemia, a gente começou a ver que tinha a possibilidade de trabalhar pra fora sem necessariamente sair do Brasil, né. Eu começava a ver uma galera que eu acompanhava, de amigos de comunidade que estavam tendo essa oportunidade, a princípio eu queria morar fora, e aí eu comecei a ver, e é aquele FOMO, né, aquela, nossa, eu tô perdendo algo, por que eu não consigo, eu posso, será que eu consigo também? Então foi muito nessa, a princípio não pretendia nada de salário, nada desse tipo. Era realmente ter a experiência. E o inglês eu sempre tive, sempre estudei inglês, então eu falei, pô, então acho que eu consigo. Então foi lá entre 2021 e 2022, eu via que tinha uma galera conseguindo, eu falei, eu também quero. Então foi mais ou menos nessa época. Que massa. E voltando pra história mais recente, ali pra uns 4 meses atrás, mais ou menos. Foi. Isso você já estava no mercado internacional, certo? Sim. E você queria buscar uma oportunidade nova, até por isso que você procurou a gente. O que estava passando na sua cabeça nesse momento? Por que você decidiu que você queria uma oportunidade? Na empresa que você tá, tinha algum ponto que te fez buscar isso? Isso. Olha, quando eu não conhecia Coders, eu tentei as vagas na gringa, eu falei pra você, foi dificílimo, era um monte de não. Tanto que eu voltei pro mercado brasileiro, porque eu falei, gente, eu não aguento mais, é muito não. E os sims que eu tinha não era o salário que batia com o que eu tava esperando. Então foi muita tentativa e erro e foi muito cansativo. Consegui a vaga até então e eu falei, pô, legal, agarrei com os braços, dei meu sangue na empresa. Aí, esse ano de 2025, eu falei, olha, minha meta esse ano é aumentar meu salário, né? Acho que... Isso você estava no Brasil ou na gringa? Já estava trabalhando na gringa, já. Já 2025, tinha, né? 2025, já tinha um ano e pouco. Falei, pô, eu quero aumentar meu salário, eu acho que eu consigo, né? Já, uma das coisas que a galera é pouco falada é como você se manter no mercado, né? E pra você se manter, você tem que realmente ter o sangue, entregar valor e tal. Eu falei, pô, eu tô conseguindo isso, acho que eu consigo aumentar esse salário. E aí eu falei assim, bom, vou ver quais são as opções. Eu vi que a opção que seria não a mais fácil, mas a que ia atender a expectativa de salário que eu estava buscando era uma nova oportunidade de emprego. Só que eu não tinha a receita do bolo e a prática dessas entrevistas. Eu falei, eu não quero passar por isso de novo. E aí foi quando eu achei a Coders. Pô, que sensacional. Então, você já estava atuando no mercado internacional, mas você queria dar esse salto. Deixa eu te perguntar, uma coisa que eu sempre gosto de falar, até foi o tema da minha talk de ontem, muita gente acha que a primeira vaga na programação você vai estar no topo, no auge, e aí você, quando entra no mercado internacional, você percebe, poxa, eu tô na base aqui e eu tenho muita oportunidade para crescer. Eu acho que, você entra no mercado internacional achando, eu acho que eu assim, cara, 30 mil reais por mês, eu tô meu Deus, tô arrasando. E aí você entra e você vê gente ganhando 50, 80, 100. Isso aconteceu para ti também, quando você conseguiu a sua primeira oportunidade internacional? Olha, sim, bastante. Até porque, né, eu e Eric, a gente tá muito inserido nessa comunidade também. Então a gente via amigos trabalhando para outras empresas, recebendo muito mais. E a gente ficava, pô, uma baita oportunidade. E a minha meta do meu esposo é a gente se aposentar o quanto antes. Então, assim, a gente nunca foi de ostentar, mas o dinheiro é do tipo, mano, eu quero investir o máximo possível, porque o CLT no Brasil, gente, não dá. A gente não consegue se aposentar. Não dá. Então é guardar o máximo de dinheiro possível pra gente se aposentar. Não se aposentar para de trabalhar, mas conseguir ter uma vida tranquila, né? Nunca foi pela ostentação de ter muito dinheiro, mas porque, pô, olha a oportunidade que a gente tem de conseguir investir um dinheiro legal, né?
Entendi. Sensacional. E como que foi a sua jornada quando você decidiu que você queria essa oportunidade? Você já começou com a gente ou você tentou por conta própria primeiro? Eu já comecei. Já começou direto com a gente, né? Mas... Já fui com vocês, só que na época eu tava meio assim porque eu tava nas férias, né? Aí eu falei, putz, será que eu... Você lembra? Foi o momento que, antes de você sair de férias, né? Foi antes de sair de férias, eu tava bem cansada. E aí eu falei, putz, eu não conseguia, não tava dando o meu melhor. A gente até fez uma entrevista, lembra? Que você me indicou. Eu falei, putz, não deu o meu melhor. Aí eu falei, bom, vou tirar férias, vou descansar, vou voltar com a cabeça resetada. E aí, putz, voltei das férias. E nas férias eu acho que é bom que a gente consegue expandir a cabeça. E eu fui pra países muito legais, Peru, Ushuaia. Então a gente vê que... Vocês foram pro Machu Picchu, né? Ou não, vocês já tinham ido? Não, já tinham ido. Ah, tá. Mas aí fui pra um lugar muito bonito. Que massa, que massa. E quando eu vou pra essas viagens, eu tive essa experiência em 2022 também, que foi quando eu tava fazendo as entrevistas. Eu, tipo, gente, o mundo... a gente é muito pequeno em comparação ao mundo. Então, tipo, por que não? Eu já tentava, mas por que não dar tudo de mim, sabe? E me dedicar e tal. Então é minha cabeça que eu voltei da série. Entendi. Então quando você voltou renovada. Sim. E aí, como que foi esse seu retorno? Você já, cara, começou, pô, eu vou fazer acontecer, eu vou dar o meu sangue aqui. Como que foi esse retorno? Voltei com sangue nos olhos. Antes das férias, a mentora da Coders já tinha feito a repaginação no meu LinkedIn, já tinha feito currículo, então já tava, acho que um certo caminho andado. Aí eu troquei uma ideia com o pessoal de CS e eles falaram, Ana, faz uma mock interview, que daí, a partir do momento que você tiver, estou segura, a gente vai pro gestor de vagas. Sim. Aí beleza. Aí eu fiz mock interview, maratonei os vídeos, que é sobre as dicas das entrevistas, e aí o gestor de vagas foi absurdo isso, Essa né? ideia, assim, a gente teve essa ideia e realmente colocou a gente num outro patamar de resultado. Só para dar um contexto aqui pro pessoal, como é que funciona esse gestor de vagas? Uma das coisas que a gente ouvia muito era, olha, eu não consigo uma vaga internacional, não consigo me dedicar para isso, porque eu não tenho tempo. Então, poxa, às vezes tenho um emprego, 2 empregos aqui que já me consomem muito, eu não tenho tempo de aplicar para uma vaga internacional. Então o que a gente pensou? Cara, vamos ajudar essa galera de alguma forma? E aí a gente criou um braço dentro do nosso programa que a gente chama de Co-Apply. É um sistema onde a gente tem pessoas que aplicam para as vagas por vocês, né? No caso, pelos nossos alunos. Então, para quem tem esse problema de tempo, a gente vai lá e aplica para essas vagas. Ou seja, você, além de ter todo o seu currículo, LinkedIn, toda a sua carta de apresentação, todo o seu material, sua preparação preparada pela gente, você também tem essas vagas aplicadas pela gente. Então você não precisa se preocupar com basicamente nada antes da entrevista. Obviamente você vai precisar fazer as entrevistas, isso é algo que a gente até pensa, poxa, será que tem alguma forma da gente fazer a entrevista pelo pessoal daqui a pouco? Já pediram isso, tá? Já. Então assim, não é a gente pensa em como que a gente pode fazer isso, mas não está no radar ainda, mas toda a preparação pré-entrevista, desde preparar currículo, LinkedIn, carta de apresentação e também aplicar para as vagas, a gente faz esse trabalho dentro do nosso programa, que foi justamente o que você teve acesso, né? E você viu que funciona na prática, né? Não é só eu falando aqui. A gente está com uma pessoa que passou pelo nosso programa, o Dev na Gringa, pelo Co-Apply, né? Que é esse sistema de aplicação de vagas que a gente faz, e conseguiu esse resultado. Como que foi essa experiência lá dentro? Foi absurdo. Eu fiz a call, é o Igor, né? Igor, o gestor. Isso. É gestor de vagas. Eu fiz uma call com ele, e aí ele me perguntou tudo, assim, tipo, qual estilo de vaga que eu quero, qual mais ou menos o meu objetivo. Eu falei, olha, eu sou back-end, então assim, uma vaga que pudesse ser o máximo back-end possível, tá tudo bem, mas se tiver full stack, manda bala. E aí ele foi, e eu acompanhava tudo pelo Google Sheets, né? A gente cria uma planilha compartilhada com o aluno, e lá você pode ter acesso a toda vaga que ele aplica. Sim. E aí você consegue entender quais as vagas que estão sendo aplicadas, então não fica obscuro para você, fica totalmente transparente, você consegue dar feedback, olha, essa vaga aqui não faz sentido, essa daqui tá muito boa, e aí fica um processo totalmente transparente para quem tá do outro lado. Completamente transparente. E a vaga que eu tô hoje foi, coincidentemente, uma empresa que eu vi, achei muito legal, a vibe, a cultura. Só que aquilo, às vezes não tenho tempo. Aí eu vi no LinkedIn, que legal, e fui trabalhar, fui fazer outras coisas. E aí quando eu vi que o Igor aplicou, eu falei, porra... Aí, assim, tem que estar preparado pra quando ele começa a aplicar, porque eu recebia um monte de mensagem no e-mail. E eu não sei se é por conta da época do ano, mas era um monte, tipo, a gente amou seu perfil, a gente amou sei que lá, vamos marcar.
marcar. Aí eu, putz, tá acontecendo. Aí eu marcava as entrevistas e eu senti uma completa diferença de que o preparo. Eu tive só 2 ou 3 entrevistas nesse processo que não deu certo. E não foi nem a parte técnica, realmente o match da vaga não era o que eu tava buscando. E tem algumas empresas que abrem o salário só depois, e aí eu vi que não era muito o que eu tava buscando e tal. Mas de resto, tava caminhando, tudo caminhando. Eu passava na etapa técnica. Aí chegou numa etapa que eu tive que escolher entre 3 ofertas. Eu falei, gente, o que é isso? Cara. E todo esse momento eu mandava mensagem pro time de CS, né? Principalmente a questão do gestor de vagas. Eles, como você tá indo? Tem alguma dificuldade aqui de dados e tal? Pegavam muito no meu pé pra eu estar participando das causas. Acho que era uma das coisas que mais legal que eu vejo da Coders, tá sempre praticando inglês lá também. Enfim, foi questão de menos de um mês. Menos de um mês, assim, fogo nos olhos, menos de um mês. Voltou das férias com sangue no olho e em menos de um mês. Nossa, sensacional. Isso é algo importante que eu gosto sempre de reforçar, que o nosso programa, a gente até chama, eu não chamo de mentoria, nem de curso, você não vai ver nada do tipo. A gente chama o nosso programa de um programa de acompanhamento, porque essa é a ideia, a gente vai acompanhar você como um personal trainer acompanha você no treino. Então a gente vai cobrar, a gente vai dizer, cara, vai por aqui. A gente não vai simplesmente te entregar um conteúdo dizendo, tá aí, faz. A gente vai, dependendo do programa, né, dependendo do caminho que você escolher, a gente pode tanto fazer com você, fazer por você, ou te entregar o plano de ação, mas independente da forma, a gente vai estar lá todo dia no teu ouvido. E aí, deu certo? Não deu? Compartilha com a gente qual foi a dificuldade, porque a gente entendeu que isso é o que dá resultado. Se eu chegar para uma pessoa, é como colocar uma ficha de treino, de academia, para uma pessoa que nunca pisou na academia. Sim. A pessoa vai ver lá, poxa, supino. Vai fazer tudo errado, né? Não vai saber nem o que é supino. Supino vai ser aquela barrinha de cereal, supino. Que tem. Ele vai falar, nossa, que isso? Então, não só dizer qual o caminho, mas acompanhar, pegar na mão, acompanhar esse caminho é o que faz a diferença pra gente. E é um negócio que, assim, eu nunca tinha feito nem mentoria, nem acompanhamento, nada do tipo. Pra mim, sempre foi algo muito top. E a galera fala, mas você não precisa, você consegue sem. Sim, eu consegui sem, mas olha a minha sanidade mental onde foi. E olha quanto tempo eu demorei, sabe? Então, assim, é um investimento que se paga em menos de um mês quando você consegue sua vaga. Então, tipo, eu falo, gente, é meio utópico a gente achar que, não, você sempre vai conseguir sozinho. Aí chega, você vai falar, beleza, você tá falando que essa pessoa consegue sozinha, você vai estar lá ajudando ela todo dia? Porque falar é fácil. Então, pra mim foi fundamental. E eu ficava abismada. E eu falava, gente, caramba, não é que tá dando certo? Eu fiquei, nossa, foi... Tanto que no dia que eu recebi a offer, eu fiquei muito feliz, comemorei. Isso é muito legal. Que massa, hein? E assim, é algo que eu acabei desenvolvendo muito, mas que eu vejo que não é comum aqui no Brasil, pensar em sempre custos de oportunidade. Porque tudo bem, você vai fazer uma economia ali de investir em alguma coisa, sei lá, num personal, você vai fazer essa economia. Mas quanto essa economia, o quanto você está deixando de ganhar para fazer essa economia? No caso do personal, o quanto de saúde você está perdendo por estar fazendo essa economia? Ou no caso de um treinamento, um curso, uma mentoria, o que seja, quanto mais você está demorando a conseguir o seu objetivo por causa daquilo. Tudo bem, pode ser que você consiga sozinho em 6 meses, mas com a devida ajuda você consiga em 3. São 3 meses de uma diferença salarial que a gente sabe que não é baixa, são 3 meses que você deixa de ganhar aquilo. Então é o que a gente chama de custo de oportunidade. Você acha que está fazendo uma baita economia, mas na verdade você está deixando de ganhar muito mais coisas lá na frente. Sim, tem que fazer por onde também, tem que se dedicar, né? Acho que eu falo que foi uma via de mão dupla, né? A Coders e eu tava lá depois do horário, estudando, revisando, fazendo system design, postava vídeo no meu YouTube, até como uma forma de eu praticar e tal. E, enfim, também é um jogo, é uma troca. Porque senão, se eu não tivesse preparada para as entrevistas, não quisesse realmente, de fato, entender o que eu precisava melhorar para me dar bem, não teria dado certo também, né? Com certeza. Assim como a academia, você pode contratar o melhor personal do mundo, se você não aparecer lá para treinar, você não vai conseguir o resultado que você quer. Então, é uma via de mão dupla sempre. Você se esforçando, mas tendo alguém para te colocar no caminho certo é o melhor dos dois mundos. E deixa eu te perguntar, Ana, antes da gente voltar pro nosso, né, pros processos seletivos aqui que a gente estava falando, qual foi a sua impressão quando você entrou no programa? Qual era a sua visão? Você estava, poxa, será que vai dar certo? Não vai? Quando você entrou, que você viu a estrutura, era muito diferente do que você imaginava? Nossa, eu nunca tinha visto, assim, de fato, algum acompanhamento de perto. Então, eu não tinha muito o que esperar. Só que quando eu entrei, foi muito
muita informação. Eu falei, gente, pera, tem uma plataforma, tem o grupo, tem as aulas, tem todo dia tem aula. Todo dia tem aula de manhã, de tarde e de noite. Todo dia, né? Eu falei, gente, pera. Aí você entrava nos acompanhamentos, você via o pessoal conversando, tinha as mock interviews, eu falei, gente, caramba, é realmente muita coisa. E quando eu entrei, eu falei, meu Deus, que isso, que da hora. Então essa foi minha primeira impressão. Eu falei, realmente tem muita coisa pra fazer aqui. Dá pra eu aprender, dá pra eu utilizar o máximo possível. Que massa, sensacional. E agora falando dos processos seletivos em si, né? Quando você voltou de férias, colocou o sangue no olho ali para conseguir. Como que foram as primeiras vagas? Como que foram os primeiros processos seletivos? Você se sentiu que estava mais preparado? Você chegou a fazer as mock interviews, né? Você sentiu que estava mais confiante, mais tranquila para essas vagas? Como que foram os processos seletivos em si? Sim, eu estava bem tranquila. Eu acho que eu estava com uma outra mentalidade, né? A minha mentalidade do tipo assim, cara, eu sei o trabalho que eu entrego. Já trabalhei no mercado americano por um tempo, então eu sei como é, sabe? Então, eu estava bem tranquila e um dos meus objetivos é ter uma vaga que desse muito fit com o que eu quisesse fazer daqui pra frente, né? Porque eu quero ter um plano de carreira dentro da empresa. Então, as primeiras entrevistas foram muito tranquilas. Fiz entrevista com nativo, fiz entrevista com europeu. Então, foi bem tranquilo, sabe? Foi leve. E ter esse acompanhamento de vocês perguntando, tipo assim, Ana, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu falei, pô, legal, bacana. Então, eu tentei deixar o mais leve possível. Eu marcava muita entrevista durante a semana, então tinha às vezes que era complicado sentir-se leve, mas quando a gente recebe um feedback positivo, pós-entrevista, pô, então eu tô indo pro lugar certo. Sim. Então isso era bem legal. Que massa. E como que foram esses processos seletivos, assim, até o final? Eu queria entender as fases técnicas, quais foram as fases. Você teve take home, você teve muito pair program, live coding ali, system design. Quais que foram as fases técnicas que você passou? Você diz nesse que eu passei ou no geral? No geral. No geral? Olha, eu tive muito pair programming e muito não, foram duas com take home assessment, mas grande teve pair programming com refactor. Tipo, eles te trazem um projeto, ou te trazem um case e você tem que ir refatorando, explicando o que você faria de diferente. Muito system design, fiz umas 4 com system design, então eu passo pro pessoal lá que eu tô, agora eu tô com uma mentoria também, eu fico lá com o pessoal toda semana. Ela é uma das nossas black belts agora, então é uma das nossas mentoras que justamente faz esse trabalho que a gente conseguiu fazer com ela, de ajudar, de mentorar, ela hoje faz com os nossos alunos e ela entende na prática, ela vive na prática essa realidade de ajudar outras pessoas do mercado nacional a conseguirem vagas dentro do mercado internacional. Exato, foi muito system design, eu falei, tipo, caramba, bacana, e era que eu mais conseguia performar, porque, pô, depois de, sei lá, 7 anos de carreira, não saber fazer uma arquitetura aí é complicado, então eu adoro, então, system design, teve uma que foi só bate-papo, mas essa eu não passei, olha que loucura, só bate-papo, e eu falei, nossa, eu gosto quando tem uma coisa em ação, assim, uma coisa em ação pra que eu consigo mostrar realmente o trabalho. Porque quando fica bate-papo, fica muito solto, você fica tipo, tá, pera, né, aí você não sabe se a pessoa gostou das respostas ou se não gostou de você. Né? Exato. E eu sou sincera, vou falar que eu não passar em todos, óbvio que não, teve umas que eu não passei, a vida é assim. Tá? E outras, a galera tem que estar preparada pros nãos. E isso é algo que eu acho que, assim, quebra um pouco, a gente até bate bastante no começo. Pessoal, as primeiras que vocês forem fazer, vai ser não atrás de não, vocês têm que estar preparados. Utilizem esse momento, esse espaço, como um momento ali para vocês se ambientalizarem. Porque vai vir o não e vocês têm que ser resilientes a isso. Exato, faz parte. Eu acho que essa vez eu tava bem mais preparada pro não. E aí foram take home, pair programming, principalmente live code, mostrando não tanto com algoritmo e estrutura de dados, mas um live code mais prático. Com um projeto em Java ali. Um projeto em Node, muito projeto em Node. E System Design, eu acho que foi isso. Eu tive também bate-papo, mas já com a gerência. Então aí eu tive que ter uma perspicácia aí de explicar um pouco mais do meu viés de produto, como eu ajudei a crescer produto, como uma coisa sem ser tão tecniquez, né? Então aí também foi um pouco diferente pra mim, mas deu certo. E acho que foi isso. Caramba. E aí, no caso, você chegou ao final de 3 processos ao mesmo tempo, foi isso? Não foi ao mesmo tempo, teve um que eu passei, mas eu já recusei, porque não era o salário que eu tava buscando. E daí, quando eu tava pra essa que eu tô hoje, eu tava já consegui a resposta de outra, e eu tava no final de uma outra etapa. E aí eu escolhi a que o salário... Então, mas você chegou a receber, então, a primeira offer que você recusou. Isso. Aí a segunda, que é a que você tá hoje. Isso. E tem uma terceira... Que tava no último, mas tipo assim, faltava só a cal com... Uma cal final, assim, sabe? Entendi. Aí eu falei, só que eu já tava com uma oferta boa, com uma vaga legal, que era o que eu queria, aí eu aceitei. Você já abriu mão do outro? Já. Não quis nem ver qual é que era? Não. Era uma empresa bem legal,
legal, mas eu falei assim, eu tenho tudo que eu quero aqui. Já era empresa que eu tava namorando, o Igor já aplicou, então tem todos os sinais de que era pra dar certo. Né? Que massa, que massa. E assim, você saiu do seu emprego anterior pra entrar nessa. Uhum. Pergunta aqui, talvez polêmica, mas eu queria a sua opinião. O que você acredita? E assim, pode ser honesta, se você achar, poxa, acho uma porcaria, eu acho bom. O que você acha do pessoal que mantém aí 2, 3, 4, 5 empregos? Conheço gente que mantém 5, tá? Gente. Conheço gente que mantém 5. Eu acho que assim, eu tenho fortes opiniões, porque às vezes você faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Mas tem gente que consegue dar conta. Eu não consigo. Não dá. Tipo, não dá. Eu prezo muito pela minha saúde mesmo e minha rotina. E estudo. E eu crio conteúdo também. Conteúdo pra mim é parte do meu trabalho, é um hobby. É um side project ali que você tem, né? É um side project. Então, assim, pra mim não ia rolar. E eu, quando entro numa empresa, eu entro 100%. Eu faço uma imersão, eu quero entregar meu melhor, porque eu quero crescer lá dentro, né? Então, pra mim, 2 ao mesmo tempo ia bagunçar minha cabeça. Ou mais que 2, 3, putz, não dá certo. Então, sei, tenho força, mas sou eu, ninguém não me cancelem, quem tem mais empresa aí. Assim, o que eu acredito, né? Eu também prezo muito pela qualidade de vida. Eu já tive alguns múltiplos, já tive 3 ali. E assim, já tive 3. E não é algo que você consegue levar muito tempo ali. Se você tem algum... Assim, o que eu gosto de trazer, né, de recomendação é, poxa, se você tem algum objetivo de curto prazo, cara, quero quitar meu carro, quero, sei lá, quitar minha casa, um objetivo ali de curto prazo, quero juntar uma reserva de emergência, é algo que pode fazer sentido. Mas você passar 1, 2, 3 anos fazendo isso, é algo que, pelo menos na minha experiência, cara, acabava comigo, eu não dormia direito, não treinava direito, tava sempre preocupado, sempre estressado, a mente não desliga, ela tá sempre ativa. Então, assim, eu não acho muito sustentável no longo prazo. Se você tem um objetivo, cara, durante 6 meses, durante 1 ano, eu vou ficar aqui nesses 2, 3 trampos aqui, porque eu quero levantar uma grana pra fazer tal objetivo, reformar a minha casa, etc. Pode fazer sentido. Agora, pra levar pra muito tempo, acaba consumindo a sua saúde, né? Mas cada um sabe ali onde o seu calo vai apertar e cada um entende até onde consegue suportar isso, né? Tipo, pra mim, pra mim, investimento é um negócio que eu sempre gostei de aprender. Então, eu já investia com um pouco que eu recebia, né? Desde sempre. Então, eu falo, a estratégia, ela tem que ser combinada com algo que seja sustentável. E às vezes a galera recebe um salário, brilha os olhos e quer manter esse custo de vida. Gastando horrores e tal. E tipo, gente, o mercado internacional é ótimo, mas também não é estável pra sempre. Então, a gente tem que... Não é um concurso público, não né? Não é. Então, você tem que saber guardar dinheiro, tem que saber investir. Eu tenho um sonho de comprar uma casa, beleza, mas é uma casa em Alphaville, você vai conseguir manter esse custo de vida em Alphaville, caso você seja sair? O problema é quando os 3 salários passam, o custo de vida passa a ser o que essa pessoa ganha nos 3 empregos. Aí é onde começa, porque ela não consegue deixar um. O custo de vida, se ela ganha, por exemplo, 80 em 3 ou 100 em 6 e gasta 80, essa pessoa não vai conseguir se desvencilhar de nenhum, porque o custo de vida dela já tá muito alto. Então, mesmo que você aí... E por que eu tô entrando nesse assunto dos 2, 3 empregos? Porque, assim, muita gente ou chega pra gente com 2, 3 empregos, ou mesmo depois que consegue a vaga, continua em 2, 3 empregos. E aí o que é muito comum ver? Ela consegue uma vaga lá fora, mas não sai do trabalho dela aqui no Brasil. Ou às vezes eu fico em 2, e aí continua fazendo entrevista pra sair do Brasil, mas pra pegar um segundo na gringa. Então, a gente tem até um grupo de alunos que já está lá fora, que você tá nesse grupo. Eu vejo as mensagens lá. E o pessoal falando, poxa, pessoal, agora eu estou estável, estou pronto pra procurar o meu segundo emprego. Gente, não, eu acho que assim, vamos lá, se você tem, que nem você falou, o objetivo a curto prazo é que eu, assim, eu não tenho ainda uma vontade muito grande de comprar casa, comprar carro e tal. Eu uso o carro do Eric, então assim, pra mim tá muito tranquilo, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu gosto da cabeça de investimento, juntar meu dinheirinho pra, tipo, aposentadoria, essa cabeça, mas enfim, faz total sentido, Sim. E assim, novamente, cada um sabe ali o que é importante pra você, mas eu gosto de entrar nesse assunto porque é algo, assim, extremamente comum da gente ver. E sabe o que é engraçado, Ana? É que todo mundo que entra com a gente fala, cara, eu quero conquistar a minha vaga pra sair dos 2 empregos que eu tenho no Brasil. Mas ela consegue a vaga lá fora, ela não sai dos 2 empregos, ela continua. Eu não sabia que era comum isso. É muito comum. Eu não sabia. Mas assim, por vontade, né? Né? E assim, uma coisa que eu notei,
sei, talvez você tenha uma opinião diferente ou similar, mas o trabalho internacional, a cobrança do trabalho internacional, pelo menos em todas as empresas que eu trabalhei, é muito mais tranquilo que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, assim, o pessoal arranca a tua pele. Enquanto lá fora tem toda uma cultura do tipo, passou das 5 horas, o pessoal não vai te mandar mensagem, vai saber que tá fora do seu horário ali, não vai te encher o saco. Aqui, cara, 10 horas da noite, o pessoal não tá nem aí, tá mandando mensagem pra ti. Então, o que eu vejo que acontece? O pessoal entra no mercado internacional e vê, cara, trabalha muito mais tranquilo do que eu tô acostumado. Trabalho aqui, sei lá, pra uma empresa da Faria Lima, pra um banco, a gente sabe que como é que são os bancos brasileiros, né? Cara, banco é porrada todo dia. Então, quando essas pessoas conhecem a realidade do mercado internacional e veem que é muito mais tranquilo, eu acho que essas pessoas começam a se sentir, pô, parado aqui, depois deu 5 horas, não tenho mais nada pra fazer. Eu vou procurar alguma coisa aqui. E assim, desenvolvedor, no geral, gosta de programar. Gosta, né? Então, eles se sentem motivados a programar. Talvez a grana nem seja o principal. É o hobby. O hobby virou trabalho, né? É o hobby. Não, mas o estilo de trabalho é diferente. E eu acho que é bom, porque isso te dá tempo. Até pra você pensar em coisas do trabalho que possa fazer melhor. Você, eu acho que a gente consegue, enfim, dar uma refatorada nos testes. Acho que a gente consegue mudar o modelo de arquitetura aqui. Esse respiro, né? Você não fica o dia inteiro só pensando no trabalho, te dá um respiro, né? Pra mim, terminar... É que eu tenho uma rotina de trabalho bem estruturadinha, né? Então, eu termino o trabalho, vou estudar, ou eu vou fazer roteiro pra vídeo. Então, pra mim, nossa, eu falo, gente, caramba, eu tô fazendo isso com calma, né? E pra mim também acaba sendo uma forma de estudar, né? Então, é uma forma de trabalho também, querendo ou não. Estudo, né? Então, bem interessante. Sensacional. E deixa eu te perguntar, uma coisa que eu sempre gosto de entender. Como que foi pra ti, na hora que você recebeu o e-mail lá, foi um e-mail na hora de receber a offer? Foi um e-mail, foi uma ligação? Como que foi? Foi uma videocall. Eles te chamaram pra uma videocall avisando que já seria a offer ou era surpresa? Cara, não. Olha que louco. Eles, primeiro, eu fiz a última entrevista técnica, aí eles pediram referências de pessoas que eu já trabalhei. Que eles queriam, tipo, isso pra mim foi novo. É comum. Assim, não é tão comum assim, mas não é tão raro. Aqui no Brasil... Não existe. Não existe. Né? Mas lá fora, você vai ver de vez em quando. Nossa, eu achei muito legal. Aí eu fiquei, nossa, enfim, isso até é uma boa, sempre sair bem dos seus trabalhos, né? Sempre sair com uma reputação legal. Eu falei, tenho várias pessoas pra indicar. Aí eu indiquei, eu fiquei, nossa, será que é a oferta já? Aí eu tentando não criar tanta expectativa, e daí na semana seguinte eles agendaram uma call. Aí ela agendou a call e, tipo assim, chamava Sync. Eu falei, será que eles não falam Sync do tipo assim, infelizmente, não vai ser o pessoal coloca uns textos assim, pra não dar pra entender. Sync, alignment. Tipo um negócio assim, não quer dizer nada. Aí eu fiquei tipo, nossa, como assim? Mas a moça que fez o processo comigo, ela é uma querida, até marquei ela no post quando eu consegui o trabalho e tal, ela foi uma querida, ela perguntou como foi o processo, se eu tenho algum feedback do processo seletivo. Eu falei, nossa, foi extremamente legal e tal, foi incrível. Ela, então vamos ler aqui com você, a gente tá muito feliz em te fazer essa oferta. Aí eu assim por fora e por dentro, yes! Foi bem legal. E como que foi, assim, quando ela apresentou a offer, como que tava a tua cabeça, como se comemorou? Eu lembro que teve um vídeo do Eric, né, fazendo... eu fiquei muito feliz, muito feliz. Foi? Porque o processo seletivo foi longo, mas me deu a oportunidade de conhecer todo o time. Então eu me senti muito à vontade. E eu falei, o time é muito legal, né? Time bastante brasileiro, eles são muito à frente. E eu falei, e a oportunidade de trabalho ótima. Então eu tava alimentando, né? Tava no crush. Aí quando deu certo o sentimento, eu acho que foi vários. Primeiro que eu sempre lembro o sentimento da Ana, que recebeu vários nãos em 2022. E eu lembro exatamente nessa época de eu ficar triste, chorando no meu quarto. Tipo assim, mano, será que um dia eu vou ser um case? Será que eu vou conseguir? Será que, sabe, por que comigo, Deus, só eu que recebo não? E eu sempre gosto de revisitar esse sentimento, do tipo assim, tá vendo como deu certo? E eu acho que é sempre importante de ter, claro, ter o sangue nos olhos, mas um sentimento de gratidão, do tipo assim, isso é um mérito nosso, né? Isso a gente conseguiu, então, pra mim, eu revisito a Ana de 2022 sempre.
Caramba, lembra, né, do sentimento daquela época. Sim, eu lembro bastante. Que bacana, que bacana. E aí, como que foi a comemoração? Pegou o Node móvel ali pra dar um rolê? Como que foi esse momento de celebração? Ai, foi uma delícia. Os amigos foram lá pra casa, a gente comeu pizza, conversamos horrores. Foi muito gostoso. Mas, e Ana, assim, assunto sensível, tá? Eu sei que você não pode abrir muito, até por questão de contrato, mas só pra eu entender, assim, o nível de grandeza de salarial, né? Poxa, foi um aumento considerável? Foi um aumento que você estava buscando? O que você puder abrir sem entrar muito em detalhe? Eu posso dizer que foi um aumento... Eu dobrei o salário. Que já não era baixo. E que já não era baixo. Foi o dobro, então. Foi o dobro. E era o que você estava buscando? Fez sentido pra ti? Era, com certeza. Principalmente porque antes o meu salário era volátil. Então, por exemplo, eu era por hora. Então, sei lá, tinha um feriado, eu não recebia por esse feriado. Por mais que eu quisesse trabalhar nele. Nossa. Aí era meio... E aí, tipo, eu nunca recebia meu salário certo, assim. Então era meio complicado. E agora agora fixo. é o dobro e o valor é estável lá na sua conta. Exato. Tem algum benefício? Tem vários. Eles têm aquele benefício de office, home office, né? A ajuda de custo, ajuda de custo e tal. Aí dá pra comprar bastante coisa pro escritório. Tem o valor anual pra gastar em eventos, cursos, coisas do tipo. Tem o PTO. Sabia nem que era isso. Eu falei, putz, isso é maneiro. PTO. Quantos PTOs são? Eu acho que são 20. 20 PTOs. Aí você pode tirar à vontade, né? Nossa, sensacional. Pô, eu não sabia nem o que era isso. Pra tirar férias, as férias que eu tirei esse ano, eu tive que pensar, tipo, que eu ia ficar um mês, quase 2 sem receber. Nossa. Então foi top. Então as suas férias, na verdade, era não trabalhar e não receber. Exato. Nossa, essas férias não eram muito boas, agora você tá em outra realidade. Né? Não, agora eu acho que a gente consegue até entregar melhor no trabalho quando a gente tem essa dimensão que, pô, tenho um reconhecimento, tá sendo bacana. Aí eu acho que fica até o padrão pra manter, enfim, para caso aconteça próximas oportunidades, né? Porque eu acho que é bem interessante. Os dois lados ganham, né? Sim, com certeza. E você já chegou a começar o trabalho nessa nova? E como que tá sendo como que foram os primeiros dias, o onboarding? Como que tá sendo? A empresa grande, pequena, startup? É startup, mas o onboarding foi de 2 dias. E é uma empresa que se preocupa bastante com o aprofundamento no produto e tal. Então foram 2 dias intensos, assim. Eu acho que eu tô indo pra minha 3ª semana. Já entreguei feature, já corrigi bug. Tô, assim, a milhão, assim. Tá bem legal. É acelerada lá. E é muito diferente do trabalho que você estava acostumado a fazer na outra empresa? É parecido? O ambiente em si? Nossa, é bem diferente, porque a grande parte do meu time é brasileiro, só que as lideranças, enfim, de produtos são americanas, então é o ritmo americano Vale do Silício, porém a liderança consegue dar essa burlada, né, consegue, tipo, a gente consegue negociar bem as coisas, né, então assim, o ritmo de trabalho tá sendo outro praticamente, tá sendo bem tranquilo, tô tendo tempo pra pensar bastante, porque, enfim, eu vou criar um negócio novo lá com o pessoal, então tá sendo bem legal. Caramba, sensacional. E, Ana, eu queria entender quais que seriam assim, os conselhos, quais seriam as dicas que você daria para quem está ouvindo a gente, para quem está pensando, ou para quem estava no nosso evento ontem, que você, né, teve uma baita palestra falando sobre os mitos do mercado internacional. Quais são esses mitos? O que você gostaria de passar de conhecimento para o pessoal que está querendo alcançar o mercado internacional, mas às vezes ainda não deu o primeiro passo, ou às vezes ainda está com aquele sentimento da Ana de 2022, que, poxa, eu não passo, eu não consigo. Quais, assim, foram os principais aprendizados, né, aqueles 80-20, que fazem mais sentido para ti? Olha, eu acho que principalmente se quem tá assistindo é sênior, né, ou pleno ou sênior, é entender o que você precisa melhorar, ponto. Porque nessas etapas de entrevista, você vai ser exposto a coisas que você não tá indo muito bem, que às vezes você achava que tava, né. Então tá disposto a entender que você vai precisar melhorar algumas coisas da sua vida, da sua carreira. Segundo, inglês tem que ser sua prioridade. Se inglês não faz parte da sua vida, se você não fala inglês, já passou da hora, né. Pô, sênior tem que falar inglês, senão você vai perder a oportunidade, não adianta. E hoje em dia a gente consegue aprender de graça, sabe? Então, essa é a dica. E eu acho que um dos mitos, assim, que a gente vê bastante é achar que não precisa ser comunicativo para trabalhar nessas empresas. E precisa, e muito. Mas é uma comunicação assertiva. Você não precisa ficar enrolando, é direto ao ponto, objetivo. Então, assim, é bem importante trabalhar essa comunicação. É aquilo, aí eu vou puxar a sardinha pra vocês, né? Porque aí a pessoa vai ficar, mas como eu vou treinar a comunicação sozinha? Enfim, na Coders tem oratória, né? Enfim, fica a dica pra vocês. Eu acho que a comunicação é algo que é
é bem visto. Porque você tá passando sua ideia e é uma forma de você, enfim, se manter, né? Sensacional. E essa questão que a Ana compartilhou em relação à comunicação é extremamente valiosa dentro do mercado internacional. Não a comunicação do inglês em si, mas aquela comunicação no sentido de você ser uma pessoa comunicativa. Não tô falando para você ser um tagarela, nem isso, mas é para você, poxa, comunicar as coisas, não esperar ninguém chegar para perguntar como que tá indo tal feature, como que tá sendo tal coisa. Você tem uma dificuldade, vai lá e fala, olha, fulano, tô com dificuldade, tá acontecendo isso aqui. Isso. Falando, eu acho que a gente, para simplificar, a gente pode falar como iniciativa de comunicação. Então é você ter a iniciativa de falar, não ser aquela pessoa que só fala quando perguntam a você. Isso é extremamente bem visto dentro do mercado internacional. Se você tem um problema, fala. Se você tem um elogio, fala. Se você tem uma crítica, fala. Você tem que falar. E eu não estou necessariamente falar de falar verbalmente, mas pode ser escrever, pode ser mandar uma mensagem, não tem problema, mas se comunique, né? Não seja ali não fique no canto da sala, fale com as pessoas, fale com o seu manager. Isso é muito valioso e principalmente isso vai ajudar você a ser lembrado, a ser reconhecido e a mostrar, cara, tal pessoa está fazendo um bom trabalho, não está ali enrolando, porque você está constantemente comunicando e acho que principalmente essa mensagem que você quer trazer, né? É exatamente isso. E eu vejo isso por conta dos meus amigos, assim, né? Meus amigos que, estão deslanchando na gringa, até com cargos de liderança e começaram como devs. Qual que foi o ponto principal que foi a diferença deles, né? Eu não gosto dessa palavra de senso de dono, mas seria isso que você falou, iniciativa da comunicação. Você vê um problema, em vez de você falar isso, daí não é problema meu. Você fala, não, gente, vamos resolver isso aqui e tal. Então, tem muita oportunidade e acho que essa seria a dica principal. Sensacional. E, Ana, não posso deixar de puxar a sardinha também aqui pro nosso lado e perguntar, né? Poxa, o que você falaria, o que você daria de conselho pro pessoal que já tá tentando a sua oportunidade internacional ou ainda não, mas que tá na dúvida se faz ou não o nosso programa de acompanhamento? Pode falar sua opinião verdadeira. O que você acredita? Faz sentido? Eu nunca escondi que é um valor de investimento interessante que as pessoas precisam fazer, até pela nossa estrutura, né? Não é algo simples que a gente vai te entregar, tá aqui um papel, faz aí, a gente vai estar pegando na sua mão, então o valor de investimento ele nunca foi barato, mas a gente sempre foca no custo de oportunidade, é isso que é valioso pra gente. Sim. Agora você que tá aí do outro lado, né, que passou pelo nosso programa, que agora é mentora, qual que é a sua opinião verdadeira? Olha, eu falo que assim, se você tá com sangue nos olhos, se você realmente quer a sua vaga na gringa, ou o seu upgrade de salário, pra mim funcionou esse case também, a Coders pra você. É sério, tem muita coisa pra fazer lá, você tem muito do que aprender e muito como praticar, é um ambiente propício para isso. Então, se esse é o seu objetivo, se você está com sangue nos olhos, você fala assim, não, aqui ainda em 2025 eu vou conseguir minha vaga na gringa. Ainda dá. Se você fala nisso, a Coders é para você. Então é isso, vai com sangue nos olhos. Mas assim, não dá para ficar achando que as coisas vão acontecer sozinhas. Não, você tem que estar afim também. Porque, enfim, eu gostei da analogia do personal. Porque por mais que eu vá pra academia com a personal, e eu não tiver a fim de fazer os exercícios bem feitos, eu não vou ter o shape. Então, assim, é sobre isso. É sobre isso. Muito bacana. E, assim, é muito importante pra gente, né, ver o quanto a gente tá conseguindo fazer de resultados. Só esse ano foram algumas centenas de desenvolvedores que a gente colocou dentro do mercado internacional. Ai, que legal, né? E ano que vem a gente tem uma meta muito ousada de colocar um número realmente alto, né? Até eu tava conversando com o nosso time de produto. Você conhece o Érico, né? Conheço, ele é gente boa demais. O Érico é o nosso líder de produtos e eu compartilhei a meta do ano que vem pra ele já ficou maluco, mas a gente vai ter que dar um jeito de colocar essa turma, né? De colocar essas pessoas lá dentro. E você comentou que a gente tá num momento bem importante, né? A gente tá no final do ano, a gente tá no final de novembro, né? Então hoje é dia 23. E pra quem tá assistindo esse vídeo próximo ali do final do ano, a gente tá com um projeto bem da hora. Ontem você conheceu algumas das empresas que a gente tem parceria, né? Então, a gente estava ontem lá no evento com a Workhouse, com a Sigma, com a Strider e algumas outras empresas também, e fora as outras empresas que não puderam estar no evento, né? Então, tava a Agile Engine, a Enzy Ross, tinham outras, a gente tá com várias empresas no pipe hoje, e essas empresas, elas, assim, têm vagas a rodo, vamos dizer assim. E a gente fez um projeto, um combinado com elas, olha, a gente vai fazer um intensivo com essa galera, todos que entrarem agora, para que esse pessoal esteja pronto para janeiro. Então, janeiro é o melhor momento do ano
o melhor momento de oportunidades do ano. Por quê? Porque ali quando chega dia 15 de dezembro, todo mundo entra em recesso, as empresas entram em recesso, todo mundo para. Então fica um acumulado ali do final do ano para janeiro. Além disso, todo começo de quarter, né, começo de trimestre, é o melhor momento de oportunidades, porque as empresas estão com mais caixa, estão ali começando, as empresas fazem a divisão sempre trimestral dos seus orçamentos, dos seus budgets. Então, sempre começo de trimestre é onde as empresas estão com mais grana para contratar e colocar ali o pipeline para rodar durante 3 meses. Então, a gente já mapeou que janeiro é o mês com mais oportunidades. A gente vem de um recesso ali, que é Natal, Ano Novo, e volta com um boom de vagas. Então, a gente fez um combinado com essas empresas. Poxa, a gente vai, durante 60 dias, fazer um intensivo com todo mundo que entrar agora nesse final de ano, para que em janeiro esse pessoal esteja pronto. E assim, a gente já está com mais de 100 vagas aqui no pipe, só dessas empresas. Então, a gente está fazendo um trabalho muito bom. Se você está assistindo esse vídeo próximo do lançamento desse vídeo, saiba que existe essa oportunidade, existe esse intensivo, esse projeto que se chama Dev na Gringa em 60 dias, que está sendo feito justamente com parceria com as empresas internacionais. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, clica no botão abaixo, agenda uma call com o nosso time para a gente te apresentar tudo que a gente oferece dentro do nosso programa. Ana, queria finalizar agradecendo aqui a sua participação, principalmente porque a gente está aqui dessa vez fazendo de forma online, não mais online, de forma presencial, então a gente teve que vir para longe aqui para fazer, então te agradeço aqui por dedicar esse tempo de domingo aqui para conversar com a gente. Se quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade. Obrigada, Levi. Gente, acho que assim, vai ficar muito motivacional assim, mas não tem problema. Mas eu acho que tudo é possível, depende do quanto você tá a fim de que aquilo aconteça. A gente brinca da síndrome do impostor, ela existe, às vezes a gente acha que não é capaz de fazer alguma coisa, e às vezes a gente não é capaz porque falta alguma coisa, falta de melhorar a prática, falta de entender um tema de programação a fundo, e entenda isso como uma forma de oportunidade na sua carreira, sabe? Então, se você acredita, você consegue. E uma frase que eu levo pra minha vida, que eu acho que ainda vou tatuar ela. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. Você fala, ai, nossa, eu tô me tremendo. Vai mesmo assim, não cancela, não perde oportunidade. Teve gente que eu já indiquei vaga, que deixou o recrutador no vácuo. E eu fiquei completamente envergonhada. Não seja assim. Agarra a oportunidade que você tá tendo na vida, né? Que isso vai fazer completamente diferença. Isso acontece bastante. A gente já teve alunos que chegaram 5 minutos antes das entrevistas e desmarcavam de nervosismo, de ansiedade. Então, e é justamente assim, tudo do nosso programa ele foi pensado com muito carinho, né? Por que a gente tem hoje, a gente tem uma psicóloga dentro né? Por quê? Não foi à toa. Quando a gente criou a ideia do Dev na Gringa, a gente não pensou num psicólogo, nem fazia sentido. Poxa, é vaga na gringa, é entrevista, é processar a vaga. Então, assim, psicólogo não fazia sentido. Só que a gente percebeu que o pessoal se sabotava. Então, a gente parava de responder recrutadora, não ia na entrevista, deixava a recrutadora no vácuo, dava um no-show na entrevista. Então, não, tem parada errada aqui. Então, tudo foi pensado para resolver exatamente cada um desses problemas. É verdade. Então, se você quer parar de travar o seu crescimento, link na descrição desse vídeo aqui. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam esse conteúdo aqui no YouTube. Espero ver vocês novamente na nossa próxima oportunidade. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Tchau.